E talvez você pode também estar se perguntando, beleza, sobre dessas informações todas, Felipe, mas como é que eu faço para celebrar o sábado? Não precisa ir para os ritos não, tá? Fica tranquilo. Vai aprendendo aos poucos, porque primeiro, como os apóstolos mesmo se preocuparam em relação às pessoas que não tinham a prática desde de nascidos, né? Não é costume, não é nossa cultura, a gente vai aprender. Mas aos poucos, se você agora está começando a caminhada cristã, ainda está se preocupando com a sua ética cristã, né? Muitas igrejas pregam muito sobre o amor ao próximo, sobre você evitar o pecado, né? Fugir do pecado, da aparência do mal. Você começa a acertar a sua vida inteira, né? Financeira, sua vida amorosa, sua vida política, sua vida... Enfim, você começa a ser um cidadão excelente que representa Cristo. Se você ainda está preocupado nessa área, ainda está lutando ainda pelas primeiras coisas, pela sua santificação inicial, né? Pela sua... Talvez seja muito peso agora, nesse momento, para você começar a estudar mais profundamente. Mas entenda que, ao seu tempo, o Espírito Santo vai te ajudar a você levar a sua família, principalmente homens, sacerdotes de Deus, com as suas famílias, porque as festas, elas são didáticas, você quer ensinar seus filhos, suas gerações, sua família, todas as festas, elas falam sobre o plano de Deus e sobre os tempos, tá? As festas do primeiro semestre, né, como o próprio sábado em todas as semanas, né, pegando as 3 primeiras como Páscoa, primícias, né? A festa dos pães asmos, né? Tem também Yom Kippur, depois no segundo semestre também tem tabernáculos. Todas essas 7 festas, né? Elas te ajudam a entender essa agenda de Deus. Mas se você não sabe nada sobre isso, a sua igreja, ou não fala sobre isso, você ainda não teve oportunidade de estar celebrando esses períodos, Pentecostes, né? Esses períodos, né? Principalmente Pentecostes, que a gente acabou de sair de Pentecostes, né? Estamos entre o período das festas, a próxima festa vai ser lá para agosto, setembro, né? O Rosh Hashanah, no caso, né? Yom Kippur, depois tabernáculos, né? Você vai ter trombetas, né? Também, festa das trombetas, Yom Teruah. Então, todas essas falam sobre a volta de Jesus, do Messias, do Cristo, né? O tabernáculos é a consumação, né? De Deus, eis o tabernáculo de Deus e os homens, né? Apocalipse fala sobre isso. As trombetas, né? Ao ressoar da última trombeta. Então você tem toda uma didática ali. Se você não sabe nada sobre isso, não se espante, mas saiba que existe isso e existe uma agenda de Deus em que tempos proféticos e janelas de oportunidade Deus abre para que haja avivamentos, para que haja liberação profética, enfim. Se você ainda está lá no início, não se espanta, mas saiba que existem coisas que o Senhor quer muito mais. E você vai ter o milênio inteiro, se você já está salvo com Cristo Jesus, para aprender também. Você vai ter a eternidade toda para aprender. Isso não exclui você da salvação. Fique tranquilo. Mas se você quer prosseguir com o Senhor, você tem que entender a cultura do próprio Deus. A gente às vezes sabe só um pouquinho. Esse é o meu convite para você. Não abandonar toda a cultura de Deus, porque muitos confundem com a benevolência dos apóstolos em determinar, não, cabe a esse povo, né? Tiago vai discursar no concílio de Jerusalém, porque Pedro e Paulo estavam levando a questão da circuncisão, e ali Tiago discursa falando, olha, eles têm as sinagogas, eles têm a pregação de Moisés e dos profetas, se eles quiserem saber, eles vão aprender, mas o que importa a eles são 4 coisas, e foi decidido isso no Concílio de Jerusalém. Para eles começarem, se você ainda está no começo, 4 coisas são fundamentais. Você se abster de comida consagradas a ídolos. Você se abster de comer sangue, beber sangue.
você não ter relações impuras, ilícitas, promíscuas, fora do seu do uso normal ou do seu casamento. E você não ser idólatra. Essas 4 coisas você tem que guardar para começar, para ser filho de Deus. E depois você aprende as outras coisas. Foi isso que o Concílio de Jerusalém decidiu. Não foi abolir tudo, não. Foi que não era necessário perturbar os novos convertidos com coisas difíceis. Então eu quero dar esse recado para você. Mas se você já está mais velhinho na fé, já lê a Bíblia todo ano, não é possível que você não tenha passado por Levítico, não tenha passado pelos profetas, não tenha passado pelo que Jesus falou em Mateus, e você não tenha desconfiado que a cultura do céu contempla as festas e contempla um calendário. Talvez não tenha chegado porque ninguém te ensinou, mas eu quero fazer esse convite para você. Eu tenho aprendido isso com Deus, com o Espírito Santo e muito mais coisa. Deus abençoe você.